Desde a última quarta-feira, quando foi revelado o conteúdo da delação dos diretores da JBS, um sentimento tem tomado conta da política brasileira: a incerteza. Ainda na quinta-feira, saiu o boato de que o presidente Michel Temer, principal alvo das denúncias dos diretores da JBS, renunciaria ao cargo de presidente da República. Boato que ele desmentiu veementemente durante os pronunciamentos da quinta e também do último sábado. Por outro lado, o presidente já é alvo de 9 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. E até quinta-feira, um 10º pedido deve ser entregue, dessa vez pela Ordem dos Advogados do Brasil. No meio de tudo isso, ainda tem o processo de cassação da chapa Dilma Temer, que deve ser julgado no começo de junho pelo Tribunal Superior Eleitoral. São muitos os escândalos e também muitas dúvidas, né? Para falarmos sobre essas possibilidades jurídicas num cenário tão caótico como a atual política brasileira, a gente recebe a advogada, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB-RN, Carla Coutinho. Doutora Carla, muito obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Nós temos aí vários cenários, né? Verdade, possibilidades. Várias possibilidades. Vamos começar destrinchando alguns deles. A renúncia, no caso de renúncia, o que acontece? Em caso de renúncia, nós vamos para a situação da sucessão prevista na Constituição. E aí você tem a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e depois você entraria com o Judiciário na situação da substituição constitucional em caso de vacância. E aí, dentro de determinado prazo, é preciso eleições indiretas? Exatamente. Uma leitura objetiva, né, do nosso ordenamento jurídico, a leitura da lei, nós vamos observar que vai se falar nas eleições indiretas, nessa situação. Senadores e deputados escolhendo o próximo... O Congresso, ora posto, decidiria essa situação que está causando muita comoção social. Talvez por isso tem se falado em direta já, justamente numa tentativa talvez da sociedade ser ouvida, colocar pessoalmente, diretamente, né, a sua sugestão para essa democracia que ainda está engatinhando, e essa situação revela isso. Verdade. Um outro cenário, uma outra possibilidade seria o impeachment. A gente viu aí, já foram protocolados 9 pedidos pela oposição, pedidos políticos, e agora a OAB que está preparando um pedido que a gente acredita que até a quinta-feira seja protocolado. O que acontece nesse cenário? Como é que se dá esse processo? O pedido de impeachment, pelo ritual, né, do Congresso, ele é analisado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele irá decidir se o processo de impeachment vai tramitar. Em ele decidindo pelo arquivamento, aí nós teríamos a possibilidade de o judiciário ser provocado para analisar a legalidade dessa decisão de arquivamento, mas em não sendo caso de arquivamento, tramita na Câmara, tem que ter uma maioria de pelo menos 1/3, mais de 1/3 na Câmara, depois vai para o Senado. A gente repete o ritual que foi seguido no impeachment da ex-presidente Dilma. Há menos de um ano. Exatamente. Há menos de um ano. Agora tem uma outra possibilidade também que ganhou muita força. As pessoas não estavam apostando muito nessa possibilidade, que era a cassação da chapa. Mas agora, com as denúncias, com as delações, isso acaba pesando mais. O que é que se dá a partir dessa possibilidade de cassação, se o TSE decidir pela cassação? Aí nós temos um novo ingrediente de complexidade. Havendo a cassação pelo TSE, a Justiça Eleitoral, tivemos uma reforma recente na nossa legislação eleitoral, foi em 2015, que diz que em caso de cassação, o período de vacância para as eleições diretas é de 6 meses, né? E a gente tem na Constituição que fala num período diferente de 2 anos. Então, ainda tem essa questão que traria uma nova possibilidade de direta já, né? No sentido que está sendo colocado. Pois é. Diante de tudo isso, um clamor vem ganhando nas redes sociais, as ruas, que é por direta já. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade se houver uma tramitação acelerada da PEC, que já tramita, né, no Congresso, que fala sobre a possibilidade de redução do período, né, justamente desse período em que seria possível novas eleições. Se houver um acelerador social, uma comoção social nesse sentido, eu acho que
a possibilidade de direta já ela é palpável. Numa avaliação pessoal, o que a senhora percebe como o cenário ideal para que seja feita essa transição da forma mais serena? Serenidade eu acho que não seria o adjetivo que caberia. O contexto é realmente difícil. Eu acho que é um momento de reflexão. A sociedade, a gente fala muito, o brasileiro não se coloca como brasileiro. É um momento de reflexão interna, reflexão enquanto coletividade. A sociedade precisa sentar, discutir, e é um grande momento para as organizações da sociedade civil se pronunciarem, colocarem sua postura, a exemplo da OAB. Sim. Né? É um momento de reflexão, difícil. É verdade. Muito obrigado, Carla Coutinho, advogada, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB-RN. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.